Que bom, que bom, que bom. Vamos começar a nossa aula. Que bom ter vocês todos aqui. Temos Lauro, Charles, Maite, Ney, Andreia, Raquel, Fran, Juliette e Maxinei. Eu sou o Mark, vocês estão todos aqui. Ela está ali, não sei o nome dela, mas acho que ela não é aluna. Acho que não é aluna. Hoje eu queria começar a aula vendo convosco os dias da semana em inglês. Vamos ver os dias da semana em inglês. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E depois vamos fazer umas frases com os dias da semana. Sabem uma forma... O Maxinei sabe algum inglês? Sabe inglês? Não? Ok, bom. Ninguém sabe, nem eu também sei pouquinho. Muito bom. Então, uma boa forma de praticar o inglês, povo, é lembrar que toda a frase em inglês, repara, uma frase, I am happy. I am happy. Happy é feliz. Então, eu estou feliz. I am happy. Okay? É uma frase. Esta frase é uma afirmação. Okay? As frases podem ser de três tipos. Primeiro tipo, afirmação. Okay? I am happy. Eu estou feliz. Okay? I am happy. Happy é feliz. Não esqueça de pronunciar o H. O H é happy. Isso, happy. Há pessoas que ensinam inglês que dizem que é um R. Não é um R, não. Okay? Não é rap. Não, esqueçam isso, esqueçam. Aliás, temos uma multa. Quem falar rap com R paga R$2. Tem a caixa da multa ali, ok? Não pode. Tem que ser... é com H. Happy, ok? O H é aspirado. Happy, ok. I am happy. Uma afirmação. A outra frase... Há três tipos de frase, ok? A outra frase é uma negação, ok? Então, eu posso fazer uma frase na negação. Vou negar esta frase para ser igual, para ser mais fácil. Então, I am not happy, ok? Então, o not vai ser muito útil. O not serve para negar. Not, não estou feliz. Exatamente. Não estou feliz. I am not happy. A e M de Maria, não é isso? Isso. A e M de Maria, exatamente. Vocês vão habituar ao meu sotaque de Portugal e à minha letra. A minha esposa não gosta. A minha esposa diz que eu escrevo feio. I am not happy. I am not happy. Pode pôr um apóstrofo. Em vez de I am, é forma completa. Também tem a forma contraída, que é I'm. Que é contração. I'm. O inglês tem muita contração em inglês. É I mais am faz I'm. Okay? I'm. Okay? O inglês tem muita contração. A minha mãe falava que contração é um negócio complicado. Eu não entendia, agora eu entendo. Ok? Que a minha mãe teve contrações, pelos vistos, e a minha mãe falava que contração era complicado. Eu não sabia o que era. Afinal, ela estava falando do inglês. Agora eu entendo. I'm é uma contração. I'm happy. I'm not happy. O outro tipo de frase é pergunta. Ok? Pergunta. E nós já vimos isto, é só para relembrar. Pergunta. Quando faz pergunta em inglês, troca a ordem da frase. Okay? Então troca as primeiras duas palavras da frase, troca na pergunta. Okay? Então em vez de I am happy, fica am I happy? Troca. Okay? Aí não cabe a contração, né? E aí não cabe a contração. Por isso é que eu não ensino só a contração. Porque se eu ensinar só a contração, ficaria mais difícil vocês verem esta troca. I am I happy? Então, o inglês é muito esperto. O inglês, logo no início da frase, sabe que é uma pergunta. Porque houve uma troca. O inglês é muito esperto. Nós somos menos espertos. Porque nós temos que chegar ao fim da frase para saber que é uma pergunta.
Eu lembro... O espanhol põe na escrita, mas na oral não consegue fazer isso, não é? Na escrita, o espanhol põe no início da frase o ponto de interrogação ao contrário. E quem está lendo vê que é uma pergunta logo no início da frase. Mas na oral não consegue fazer isso. Tem o mesmo problema que o português. Eu lembro, quando eu tinha aula de História, há muito tempo atrás, nenhum de vocês era nascido ainda, nós, às vezes a professora mandava ler. Leia o texto. Eu li o texto e nós começávamos. O Japão perdeu a segunda... E só no final da frase é que víamos que era uma pergunta, porque víamos o ponto de interrogação, e a gente começava. O Japão perdeu... E depois a gente viu o ponto de interrogação. A Segunda Guerra Mundial? E a gente põe ali. Porque a gente não tínhamos percebido no início da frase que era uma pergunta. Então a gente, para compensar, no final da frase. O inglês é mais esperto, porque ao fazer esta troca de palavras, nós sabemos logo, no princípio da frase, que é uma pergunta. Am I happy? Am I happy? Aconteceu aqui outra coisa, que é quando a palavra... Isso, eu estou feliz. Não sei se estou. Será que estou? Eu estou feliz. Eu estou. Am I? Acontece uma coisa aqui que é quando a palavra termina com uma consoante e começa com a vogal a próxima, junta. Então fica am I? Junta. Há muita esta ligação no inglês. Bem, porquê é que eu comecei a ver isto? Porque em casa, podemos inventar frases em inglês para praticar. Vou inventar uma frase em inglês. E então, uma boa maneira de passar algum tempo com o inglês é fazer uma frase na afirmativa, fazer uma frase na negativa, fazer uma pergunta. E podemos ir passando, não é? Quando damos por isso já sabemos falar inglês e ainda é meio-dia. Está a ver? O inglês é fácil assim. Ok, dias da semana. Posso apagar? Posso? Dias da semana. Vamos lá. Vamos começar na segunda-feira. Eu vou escrever aqui no quadro os dias da semana e depois vamos dizê-los todos. Depois fazer aqui umas frases com os dias da semana. Ok. Segunda-feira. Monday. Escreve assim. Monday. Ok? Pronuncia como se fosse um A. Monday. Escreve O, mas pronuncia Monday. Tipo, eu mandei lavar o carro. Monday. Ok? Monday. Isso. Yes? Primeiro dia, segunda, né? Nós fazemos aqui a semana de trabalho, ok? Começa segunda-feira. Oficialmente o primeiro dia da semana é domingo, é verdade. Eu também concordo, eu também sou assim. Mas eu quero começar eu quero colocar o final de semana no fim, é mais fácil para memorizar, ok? Há uma razão, ok? A minha loucura tem uma razão de ser. Monday. A terça-feira é Tuesday. Muitos terminam com day, porque day é dia. Day é dia, por isso é que muitos terminam com day. Nós também é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta... É tudo feira. Tuesday. Tem alguma tradução sozinho? Não tenho uma... é possível que tenha uma origem, eu não conheço. Mas agora fiquei curioso. Eu vou à procura. A quarta-feira é Wednesday. Olha que curiosidade. É o dia que está no meio da semana e a palavra tem no meio uma letra que não lemos. Que é o D. O D não se lê, é mudo. Então fica Wednesday. É como se não tivesse D. Wednesday. Não tem D. Então, fica no meio da semana e no meio tem uma letra que não lê. Wednesday. Depois, a quinta-feira, Thursday. E nós aqui, já vimos aqui uma coisa interessante. Cuidado, Maxime. Temos aqui... Cuidado, não, eu fiquei... É o celular, mas depois não é. Ok. Uma coisa interessante.
A quinta-feira e a terça-feira são muito parecidas. Ok? São muito parecidas. Então temos Tuesday, Tuesday, é um I, é um U francês. Tuesday, Tuesday. E a quinta-feira é Thursday. Tem um TH e começa com a língua dos dentes. Thursday. Thursday. Começa com a língua dos dentes. Quero ver a língua de vocês todos. Thursday. Thursday. Eu sou o único professor do mundo. Sou o único professor do mundo que diz: eu quero ver a vossa língua. Ok? Thursday. Tenho que ter cuidado com esta frase. Thursday. Thursday. Ok? Então, a diferença, a grande, na minha opinião, para distinguir a terça da quinta, a grande diferença é no TH. Se eu fizer Tuesday e fizer Thursday, já distingue bem. Tuesday, Thursday. Está a ver? E aqui brincando com os dois, já quase memorizamos a semana. Vocês não deram por isso, mas já quase, ok? Tuesday, Thursday. Sexta-feira é Friday. 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 Isto é um R. Friday. Okay? Friday. Ah, Black Friday. Pois é verdade. Black Friday. Porquê que chama Black Friday? Vocês sabem? Então, tem a ver com o feriado americano do Dia de Ação de Graças, que é sempre na quinta-feira. Que nem sequer é sempre a última quinta-feira do mês, é sempre a penúltima quinta-feira do mês. Há uma regra que eu agora não sei. É na quinta-feira. E então, o Dia da Ação de Graças, que é feriado, o maior feriado nos Estados Unidos, maior que o Natal, talvez. Okay? Muito grande. Mas não tem nada a ver com o Thanksgiving. O dia seguinte começam os saldos. Desde sempre, há décadas que é assim nos Estados Unidos. Então é conhecida como a Black Friday. Né? Que é sempre naquela sexta-feira. Hoje em dia fazem Black Friday o mês de novembro todo, que é uma coisa ilógica, porque Friday é quê? É sexta-feira, não é? Black Friday já começou Black Friday, exatamente. Aqui no inglês também temos Black Friday, portanto temos desconto aqui nesta aula de inglês, vocês receberam o cupom, tem desconto aqui, na próxima aula é mais barato, exatamente. Friday, o sábado é Saturday, também é fácil lembrar, porque começa com o sa do sábado, Saturday, é fácil lembrar, Saturday, ok? E depois temos o Sunday. Existe... Aqui no Brasil existe sorvete chamado Sunday. Existe? Sunday. Então o Sunday, dia de comer sorvete. Sunday. Ah, eu quero cair nessa. Vai ter papelzinho hoje? Hoje tem papelzinho. Ok? Sunday. Então eu vou falar mais uma vez e depois falamos todos juntos. Yes. É como se um A. Saturday. Não digam Saturday, não. Saturday. Então, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Vou dizer outra vez, depois vamos falar todos juntos. Parece a criancinha na escola. Mas vamos lá. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Daqui a pouco vou tirar e fazer uns exercícios para ver se já aprendemos, ok? Daqui a pouco vou tirar e vocês vão fechar os cadernos, como é óbvio. E vamos fazer uns exercícios que é para ver se já sabemos, ok? Mas vamos lá, todos juntos agora, todos juntos. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Easy. Mais uma vez. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Good. Vou tirar o nome aqui de alguém.
E essa pessoa vai dizer os dias todos. A pessoa que eu tirar o nome vai falar os dias todos, ok? Isso, todos. Mas em inglês. Mas em inglês. Ok, vamos lá. Já está aqui. Você colocou o nome desse rapaz? Coloquei, Maxinei, já está. Uau! Um pouco antipática, não acho. Eu quero, assim, fazer ele interagir. Esse é o objetivo. Está aqui. Nelson. Não, estou a brincar. Eu gosto muito de fazer isto. O povo fica assim. Onde é que está o Nelson? Eu não consigo me conter. Maite. Olha lá. Pode? Podes? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Eu acho que ela esteve bem. Mais uma pessoa. Ai. O único que me pega um pouquinho, porque eu sempre falo Wednesday. Ah, não falo dele. Wednesday. Eu já ouvi professor de inglês a pronunciar o D. Muito mal. Wednesday. Está aqui. Charles, achas que consegues ou não? Não? Fala a segunda-feira, como é? Boa! Muito bem. E terça-feira? Tuesday. Boa. Quarta-feira? Wednesday. Isso, Wednesday. Boa, Wednesday. Isso, Wednesday. Quinta-feira? Thursday. Boa, Thursday. Termina em day. Day eu sei, não é? Então, Thursday. Thursday. Boa. Depois é sexta-feira. Friday. Day. Isso. Friday. 2 sílabas. Friday. Boa. Friday. Boa. Muito bem. 2 sílabas. Friday. 2 sílabas. Depois o sábado é fácil. Saturday. Isso. São 3 sílabas este. Saturday. Isso. Este é 3 sílabas. Saturday. Boa. Saturday. Very good. E depois o Sunday. Que eu já... Ok. Uma salva de palmas para Charles, hein? Muito bom, Charles. Muito bom. Só mais um. Depois faço outro exercício com vocês. Só mais um. Very good, Charles. Very good. Juliette. Olha lá. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday. Good. Very good. Vou apagar. Já sabemos. Vou apagar. É assim, o jogo é o seguinte. Vamos fazer um jogo. Vale 50 reais. Mentira. Não vale nada. Seria bom. Vale de desconto da Natura. Então, eu vou tirar um nome e eu depois vou falar 2 dias da semana. Eu vou falar 2. E a pessoa tem que dizer o que vem depois. Não é? Se eu falar Monday, Tuesday, a pessoa tem que falar Wednesday. É sempre o dia que vem seguinte. Ok? Monday, Tuesday, Wednesday. Se for... Ok. Entenderam? Está tudo bem aí fora? Okay. Tudo sob controle. Maxinei. Ok, Maxinei. Vamos ver. Monday, Tuesday. Wednesday. Very good. Fácil. Next. Ney. Olha lá. Deixa eu ver. Wednesday, Thursday,
Friday. Friday. 2 sílabas. Friday. Houve ali um sussurro. Houve um sussurro no ouvido dele. Friday. Outro. Very good, Ney. Obrigado. Fran. Ó. Tem que tirar 10. Saturday, Sunday. Very good. Saturday, Sunday. Volta ao início. Monday. Exatamente. Muito bem. Ela esteve bem. O professor gosta dela, é verdade. O professor gosta bastante dela. Raquel. Então. Tuesday, Wednesday. É engraçado. Eu disse que era para fechar os cadernos. Eu falei que era para fechar os cadernos. Os alunos são todos iguais. Em qualquer parte do mundo, os alunos são iguais. Mais um. Todos iguais. Vocês são todos iguais. Lauro. Vamos ver. Friday, Saturday. Friday, Saturday. O sorvete. Sunday. Isso, Sunday. Friday, Saturday, Sunday. O último, quem será? Ok. Andreia, confirma. Tuesday, Wednesday, Isso, Thursday. Boa, muito bem. Façam aquele R do estado de São Paulo. Thursday. Façam mesmo, exagerem o R. Thursday. Boa, muito bem. Então, eu posso fazer outra coisa que é o seguinte. Eu vou colocar uma pergunta ali no quadro para vocês. Fechar aqui os papéis. É assim. What day... Eu vou explicar o que é que eu estou perguntando. What day is tomorrow? Isto é uma pergunta. Isto é uma pergunta. Pronto. Então, what é o quê? O que? O quê? O quê? What? O quê? Que? Aqui o povo não fala que. É uma coisa de Portugal, não é? Que dia é tomorrow? O que é tomorrow? Amanhã. Que dia é amanhã? Poderia responder só como Wednesday. Poderia responder só assim. Não é o que eu quero, mas poderia. Ok? Não é o que eu quero, mas poderia. Poderia, claro. What day is tomorrow? Wednesday. Mas eu quero uma resposta completa. Amanhã é quarta. Que dia é amanhã? Amanhã é quarta. Como é que eu faço esta resposta? What day is tomorrow? Como é que fica? Tomorrow is Wednesday. Exatamente. Tomorrow is Wednesday. Exatamente. Eu também. Miguel! Deixa eu colocar aqui o Miguel aqui no pote. Miguel. Já está com a camisa da Copa. Então, what day is tomorrow? Tomorrow is Wednesday. Tomorrow is Wednesday. Exatamente. Eu posso colocar outra pergunta. What day is today? What day is today? Mesma coisa, só muda o today. O que é today? Hoje. Today é hoje. Today. Hoje. Então, what day is today? Que dia é hoje? What day is today? Então, como é que eu respondo? Today. Today is what? Não é Thursday. Tuesday. Today is Tuesday. Today is Tuesday. Exatamente. Today is Tuesday. Ok?
Vão olhando para as perguntas, porque pode ser que eu queira fazer algo com estas perguntas, não é? Vão prestando atenção nelas. What day is today? Today is Tuesday. Ok? Eu ainda vou fazer uma terceira pergunta. What day is the weekend? Weekend é o final de semana. E aqui tem the weekend, porque é o final de semana. The weekend. What day is the weekend? Agora vou colocar 2. Não é? Então, the weekend is, não é? The weekend is o quê? Saturday. And, porque é o E, Saturday and Sunday. A minha caligrafia ajuda as pessoas a memorizar. Porque como não entendem, têm que memorizar. Está a ver? Está tudo calculado. Eu, na verdade, tenho uma caligrafia linda. Eu faço esta de propósito para as aulas. Porque a minha caligrafia é maravilhosa. Linda, linda, linda. A minha esposa fica impressionada comigo, geralmente. Uau! Ela fica, uau, que caligrafia bonita, não é? Não é? Então, what day is the weekend? The weekend is Saturday and Sunday. Ok. Então, primeira pergunta. Eu vou tirar o nome de alguém que vai fazer a pergunta. A primeira pessoa que eu falar é a pessoa que faz a pergunta. A segunda pessoa é a pessoa que responde à pergunta. Entendem? E fazemos a mesma para as outras perguntas também, ok? Nós demos, Miguel, demos os dias da semana antes de chegares. Depois no vídeo dá para assistir os dias da semana, está bem? Para não perderes. Não quero que tu percas. Se perderes, eu vou atrás. Ok, então a primeira pessoa que faz a pergunta é... A Andreia faz a pergunta... E o Ney responde à pergunta. Ok? Então, repara, a resposta, Ney, agora presta atenção. A resposta está quase toda na pergunta. Ela pergunta, what day is tomorrow? E então, tomorrow is Wednesday. Exatamente. Então lá, André. What day is tomorrow? Tomorrow is Wednesday. Very good, very good. Tomorrow is Wednesday. I like that. Segunda pergunta. Quem pergunta é a Maite. Quem responde é o Charles. Ok? Eu ajudo, não há problema. Então, Maite. What day is today? Ok, a pergunta foi: What day is today? Today é hoje. Então, today is... Qual é o dia que é hoje? Tuesday. Isso! Today is Tuesday. Muito bem. Today is Tuesday. Agora vamos para o final de semana. Quem pergunta... Os meus alunos ficam sempre nervosos com os papelinhos, não é? Vocês estão nervosos? Ficam nervosos? Ficam ansiosos? Quem faz a pergunta... O Miguel olhar para mim. Quem faz a pergunta é o Maxinei. Quem responde à pergunta é o Miguel. Ainda por cima é que está pior escrito. Uau, quem entende isto? Ninguém na vida. Ok. Então, Maxinei. What day is weekend? Boa, muito bem. Sem problema. What day is... Só faltou the weekend. Que é o final de semana, né? What day is the weekend? Miguel. The weekend is Saturday and Sunday. Boa! The weekend is Saturday and Sunday. Muito bem, eu gostei tanto de ouvir vocês que eu quero ouvir vocês novamente. Maxinei. What day is Wednesday? The weekend. Isso. What day is the weekend? Está tudo bem, está tudo bem.
Respira. Está tudo bem. A gente vai conseguir sobreviver. Está tudo bem. Voltas na próxima aula? Voltas. Ótimo, ótimo. What day is the weekend? Miguel. The weekend is Saturday and Sunday. Very good. Saturday and Sunday. I like that. Very good. Muito bem. Vou apagar. Vamos fazer outra coisa. Descansem um pouco a cabeça. Vamos fazer outra coisa. Respirem. Os vossos nomes voltam aqui para o pote. Então. Vou apagar. Eu quero que a gente pratique um pouco com a palavra where. Where. Perguntas com where. Where é onde. Where. Onde. Where. Ok? E é assim que pronuncia. Where. E vamos praticar um pouco aqui com esta palavra. Vamos brincar um pouco com esta palavra where. Where. Ok? Eu vou colocar umas cidades aqui no quadro, umas cidades. E vou perguntar sobre estas cidades. Onde é que elas são? Qual é o país? Vamos aqui ao mundo inteiro ver qual é o país destas cidades. Yes? Where, onde? What é sempre. O quê? O que? Isso, sempre. Okay? Então, a pergunta que eu vou fazer, imaginemos que a cidade é Paraty. Então, where is Paraty? Okay? Onde é que fica? Where is? Estão a ver como o verbo to be é muito importante, não é? Mas aqui a gente não fica memorizar o verbo to be, nós vamos utilizar o verbo to be, é diferente. Okay? Vamos utilizar. E vamos utilizar tanto que vai se tornar normal para nós o verbo to be. E quando falarem connosco o verbo to be, já vai ser, o verbo to be, o meu amigo, verbo to be. Eu amo, o verbo to be está em casa no Natal, passo o Natal em minha casa, verbo to be. Where is Paraty? Eu posso responder de três formas. Primeiro, se eu souber a certeza onde é, eu posso dizer assim. It is, ou it's, olha a contração. It's in Brazil. É o país. Porquê que é it? Porque é um lugar, uma coisa. Se for homem é he, se for mulher é she, mas se for uma coisa, um lugar, um objeto, uma situação, um animal é it. Então, onde fica? Where is Paraty? It's in Brazil. Eu sei que é. It's in Brazil. Tenho certeza absoluta. Outra forma que eu tenho que responder a esta pergunta é eu acho que é. Como é que eu digo eu acho? I think. I think. E think significa, literalmente significa pensar. Mas esta expressão I think é eu acho. I think. Estão a ver o TH? I think. Eu acho, I think. I think it's in Brazil. Não tenho bem a certeza, mas I think. Eu acho. I think it's in Brazil. Ou então, se eu não sei, eu digo uma frase muito útil para as nossas aulas. Não sei. A partir de agora, quando não souberem, falem esta frase. I don't know. I don't know. O know do I don't know, o não escreve com K, mas não pronunciamos o K. E fica igual na pronúncia ao no do yes and no, no. Tem um apóstrofo, I don't know. Tem um apóstrofo. Porque é uma contração de do not. Mas ninguém fala do not. Só se tiver mais de 75 anos e viver em Inglaterra. Diz do not. Yes. Em inglês, Saúde. porque em português quase todas as palavras acabam com M quando é no final.
Em inglês, alguns acabam com N e algumas acabam com M. Como que eu vou saber quando é N, quando é M? Aí tem mesmo que conhecer a palavra. Aí não tem forma mesmo. É uma questão do uso da palavra. Não tem forma mesmo. Não há nenhuma regra quanto a isso. Show! Oh, tchau, oh, vai! Anda! Vai! 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 Ai! Pega lá fora. Ai! Então, I don't know, ok? Então, se eu não sei, o que é que eu falo se eu não sei? I don't know, ok? 3 formas. Então, eu coloco a cidade, eu vou falar qual é a cidade, e vocês vão falar qual é o país. E vão dizer, it's in, ou I think it's in, ou então falam, I'm sorry, I don't know. Okay? Primeira cidade que eu vou pôr aqui é Las Vegas. Las Vegas. Depois eu falo, isto é aula de inglês e geografia, ok? Las Vegas, ok? Eu vou perguntar, where is Andrea? Where is Las Vegas? You don't know? I think. Então diga isso. Utiliza a segunda. I think. I think it's in Brazil. Ok, maybe. Eu no final vou dar a resposta. Pode ser Brasil, maybe. Talvez, maybe. Ok. Vamos a segunda cidade. Ela está a brincar, mas tudo bem. A segunda cidade. Vou pôr. Toulouse. Toulouse. Onde será que é? Toulouse. Lauro. Where is Toulouse? Where is Toulouse? I don't know. Isso. I don't know. That's fine. I don't know. 3 sílabas fáceis. I don't know. Ok, that's fine. No final eu digo, terceira cidade. Curitiba. Okay. Curitiba. Charles, where is Curitiba? Onde fica Curitiba? Qual é o país? Curitiba. Isso. Qual é o país que fica? No país? Como chama este país? Brasil. Ok. Então, it's in Brazil. Ok, Brazil. Okay, where is Curitiba? It's in Brazil. O país. Brasil. It's in Brazil. Good. Very good. E a pronúncia do país? Vamos supor, se for Estados Unidos, você fala, eu falo Estados Unidos mesmo. Estados Unidos, USA. Ou seja, a pronúncia vai mudar. Para os Estados Unidos nós falamos USA, falamos as letras. France. Aí muda. Isso mesmo. Então, Estados Unidos vamos falar USA, que é as letras. Então, U, que é me and you, o S é igual, UA é fácil porque é do ABC. Então, USA fica fácil. USA. Então, the USA é os Estados Unidos, the USA. Olha, outra cidade. Olha esta é boa. Acapulco. Raquel, where is Acapulco? You don't know? That's fine. In the end, I will say. No final eu falo. Vou colocar mais 2 cidades. Vou colocar
Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. My dear, where is Hong Kong? I think that is in China. I think it's in China, ok? Ela falou, I think it's in China. Pode ser. Maybe. In the end, I will tell you in the end. Eu digo no final. Não, mas que eu não tenho certeza. Só mais um. Pode ser... Berlin. Miguel, where is Berlin? Don't know. I don't know. É isso que você fala? A segunda, I think. I think it's in Alemanha. Oh, Germany. Boa. I think it's in... Muito bem, Miguel. I think it's in Germany. Alemanha, Germany. Boa. Eu vou dizer as respostas, porque depois eu vou fazer outra vez a pergunta. Portanto, quem não sabe, memorize, porque eu vou fazer outra vez a pergunta das mesmas cidades. Então, quem não sabe, memorize, que eu vou falar a resposta agora. Então, Las Vegas is in the USA. Las Vegas is in the USA. Toulouse is in France. Okay, France. Curitiba is in Brazil. Acapulco is in Mexico. O X em inglês é o mesmo do táxi. Pensem no táxi, ok? Mexico. Sempre que vir um X em inglês é o X do táxi. Nós sabemos falar o X, porque nós falamos táxi. Então, Mexico. Estão a ver? Mexico. Então, Acapulco is in Mexico. Hong Kong is in China. And Berlin is in Germany. Ok? Então, faltam ainda aqui nomes aqui na minha mesa. Ok? Então, agora tenho Ney. Where is Las Vegas? Ele falou agora. It's in USA. USA. São as três letras. US, o S é igual. USA. Ok? It's in the Isso. It's in the USA. Good. Where is Maxine? Where is Toulouse? Where is Toulouse? Isso, where is Toulouse? A resposta? It's in where? Sabes o país? France. Fica na França. Então dizes, it's in France. Isso, boa. Então, it's in France. Boa. It's, né? It's in France. Ok? Very good, Maxine. Muito bem. Podes respirar, já saiu o teu nome. It's in France. Good. Fran, where is Curitiba? It's in Brazil. That's right. Hã? Quem será? Agora já sei quem é. Juliette, where is Acapulco? It is in Mexico. Boa. É o X do táxi. Então, Mexico. Falta aqui mais nomes. It's in Mexico. Muito bem, Juliette. Falta aqui mais nomes. Brasil. No Brasil, o A é sempre A aberto, mas existe o A mais fechado. Aqui o português do Brasil não faz o A fechado, né? Mas A e A. Brasil. Ok.
Falta ainda ali Hong Kong e falta Berlin. Falta Hong Kong. Ou seja, quem já saiu pode sair novamente, só para saberem, ok? Só para saberem. Quem já saiu pode sair novamente. Vou misturar. Where is Hong Kong? Lauro, where is Hong Kong? It's... Hong Kong. Yes, where is Hong Kong? Qual é o país? Sabe? Não? Ok, então pode dizer. I don't know. Boa. I don't know. I don't know. Eu não sei. Não sei. Hong Kong. Where is Hong Kong? Where is Hong Kong? It's in China. It's in China. Very good. E Andrea, where is Berlin? It's in Germany. It's in Germany. That's right. It's in Germany. Very good. Então, nós aprendemos aqui o it. Eu vou apagar, pode ser? Aprendemos a falar o it. O it é uma palavra tão pequenina, mas é usada tantas vezes. Então, este nosso exercício de usar o it várias vezes é muito útil. It's in, it this. É para as coisas, é para os lugares, é para as situações. Porque se for homem é he, se for mulher é she. Ok? Então, se for homem eu digo he is. Lembram aquela frase do início da aula? Se eu quiser falar ele está feliz, eu digo he is happy. Exatamente. Se eu quiser falar ela está feliz, she is happy. Ok? Muito bem. Agora, pegando nesta mesma frase, não vou escrever, mas se eu quiser falar assim, ele não está feliz. Não. Não. Só acrescentar uma palavrinha. He is not. He is not happy. Ok? He is... Não. It não. O it é para as coisas. É só he. He is not. Exatamente. He is not happy. Se eu quiser falar ela não está feliz. She is not happy. Agora, eu quero perguntar, será que ele está feliz? Será que ele está feliz? Como é que eu pergunto? Is he? Porque eu troco isso. Is he happy? Eu assim já posso perguntar sobre alguém. Is he happy? Não é? Isto é feliz, mas doente é sick. Então, se eu quiser perguntar se alguém está doente, eu digo assim, is he sick? Não é? Ele está doente? Is he sick? Estão a ver? Se quiser perguntar se ela está feliz, será que ela está feliz? Como é que eu pergunto? Is she happy? Exatamente. Então, na próxima aula, vamos... Yes. Pessoal, de frente... Não, de trás para frente. Então, isso. Quando é uma pergunta, nós temos que falar o is primeiro. Isso. Is she? Is she happy? Exatamente. É isso mesmo. Tem que trocar. Para fazer uma pergunta, tem que trocar. Ok? Próxima aula vamos ver um pouco isto do he, do she, para trabalharmos isto um pouco e habituarmos, está bem? Trabalhamos bem hoje, ok? Estamos bem hoje. Foi bom, hein? Ok? Vamos terminar a aula por aqui, ok? Thank you very much. Thank you.